Olá, meus queridos, Pastor David por aqui. Eu quero meditar com vocês no capítulo 13 do livro do profeta Jeremias. A partir do verso 1 ao verso 11, nós temos aqui um sermão prático. Deus disse ao profeta que ele deveria comprar uma espécie de cinto de linho e não deveria lavar, deveria colocar em sua cintura. E o profeta de fato obedeceu à ordem de Deus, foi e comprou o cinto, colocou em sua cintura, e depois veio a ele a palavra do Senhor que ele deveria ir ao rio Eufrates, e junto ao rio Eufrates, esconder num buraco na rocha aquele cinto. O profeta Jeremias obedeceu, foi como o Senhor lhe ordenara, e depois de algum tempo, o Senhor falou novamente com o profeta Jeremias, dizendo: vá até o rio Eufrates e pegue de volta o cinto que mandei você esconder. Jeremias foi e procurou o lugar onde tinha escondido o cinto. E a Bíblia diz que o cinto estava estragado, que não prestava mais para nada. Então veio de novo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, que assim como aquele cinto tinha se estragado, Deus ia destruir a arrogância de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Pois assim como o cinto fica unido ao corpo de quem veste, assim Deus havia unido o seu povo a ele. Mas por causa da maldade, por causa da idolatria e por seguirem a outros deuses, o povo havia se estragado. E assim como aquele cinto se estragou, Deus ia destruir a arrogância, a soberba da nação de Judá. O cinto é um sermão profético. Ele apontava para a nação de Judá. O rio Eufrates apontava, juntamente com a rocha onde foi escondido o cinto, apontava para a Babilônia. Deus permitiu que o povo de Judá fosse levado para o cativeiro babilônico, para disciplinar o seu povo, para punir o seu povo. O seu povo foi como escravo e ficou lá por um período de 70 anos, para que Deus matasse a soberba, a arrogância, o orgulho, a maldade que estava no coração daquele povo. Pois o povo de Judá foi comprado por Deus, escolhido por Deus, povo peculiar de Deus, para ser louvor e glória do nome do Senhor. Mas o povo de Judá não entendeu o propósito de Deus. Agora é interessante que assim como o profeta Jeremias escondeu aquele cinto, Deus permitiu que Judá fosse levado para o cativeiro babilônico, não somente para disciplinar, não somente permitindo que eles ficassem lá como escravos, mas também Deus levou eles para lá para os esconder. Pois Deus escondeu o seu povo por causa da sua ira. Porque se Deus não esconde o seu povo, no momento em que a sua ira fosse derramada sobre Judá, a nação inteira seria banida. Mas como Deus é grande em misericórdia e rico em perdoar, Deus permitiu que o seu povo fosse escondido. Enquanto Deus disciplinava seu povo, Deus escondeu o seu povo. Veja que lição extraordinária para as nossas vidas. O amor de Deus é muito grande. Apesar dos erros, das maldades, das desobediências do seu povo, Deus continua manifestando o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Não há como entender, não há como mensurar a grandeza
da misericórdia, do amor de Deus. Os líderes de Judá haviam buscado ajuda ao Egito, à Assíria e à Babilônia. E por ficar flertando com essas nações, o povo se corrompeu. O povo adorava ídolos, o povo seguia a deuses, e por isso Deus precisava curar o seu povo. E por isso Deus permitiu que eles fossem levados por Nabucodonosor para a Babilônia. Mas o Senhor curou o seu povo. E quando o seu povo voltou depois de 70 anos, o seu povo voltou curado, não adorando mais ídolos, não seguindo mais a deuses estranhos, voltaram humildes, quebrantados, transformados por Deus, porque enquanto Deus escondeu o seu povo, Deus curou o seu povo, Deus sarou Judá, e os que voltaram, voltaram crentes, voltaram diferentes, voltaram agora, em vez de ser politeísta, voltaram sendo monoteísta. Que lição extraordinária para as nossas vidas. Que possamos permitir que Deus venha matar o orgulho do nosso coração. A soberba, a arrogância, a dureza, a altivez, tudo que existe dentro de nós, que não louva a Deus, que é impedimento para Deus. Toda aliança com o pecado, Deus deseja matar. Deus deseja destruir, assim como aquele cinto foi destruído com o passar do tempo. Nós precisamos clamar, nos humilhar, para que Deus destrua a arrogância, a soberba, a maldade, o pecado que há dentro de nós. Todos nós temos maldades dentro de nós. Todos nós temos orgulho, soberba, arrogância dentro de nós. Não há um ser humano na Terra que possa dizer que ele não tenha pelo menos um vestígio de orgulho, de soberba. Todos nós temos. A diferença é que existem níveis de soberba, níveis de orgulho. E Deus precisa tratar conosco. Deus precisa nos curar. Pois quando o orgulho, a soberba, ela está imperando em nossas vidas, o nome de Deus deixa de ser glorificado. A semelhança de Judá, Judá não glorificava a Deus por causa da soberba, por causa do pecado, por causa da grande arrogância que havia no coração deles. E por isso eles haviam se afastado de Deus. O Senhor disse a Jeremias, assim como um calção, que na verdade era aquele cinto, o cinto era uma roupa íntima, uma roupa de baixo que ficava colada à pele de quem vestia. Assim, Deus queria que o povo de Judá estivesse juntinho dele, unido em sua presença. Mas Judá não entendeu. Deus queria que tanto Israel como Judá estivessem unidos, mas eles pecaram, eles desobedeceram e por isso foram punidos por Deus. Mas graças a Deus que Deus teve misericórdia do seu povo e sarou o seu povo, escondendo lá no cativeiro babilônico, mas por misericórdia trouxe eles de volta e eles agora não adoravam outros deuses. Para nós finalizar, é interessante que assim como Deus disse para Abraão que a sua descendência seria escrava no Egito por 400 anos e depois Deus tiraria eles de lá e puniria o Egito por escravizar o seu povo, Deus também falou para o profeta Jeremias. No capítulo 51 do livro do profeta Jeremias, Deus revelou para Jeremias a queda da Babilônia. Deus disse que a Babilônia ia afundar. Deus ia punir a Babilônia. E como de fato, a Bíblia diz que no período em que Judá foi levado para a Babilônia,
O rei de Judá era Zedequias. Zedequias tinha um oficial por nome de Seraías. E a Bíblia diz que no dia em que Seraías estava de viagem, estava de saída para a Babilônia, o profeta Jeremias escreveu numa carta a destruição da Babilônia, tudo o que ia acontecer com a Babilônia. E disse a Seraías: quando você chegar na Babilônia, você vai ler a carta em voz alta. Você deve ler tudo o que está escrito na carta. Tudo o que está pronunciado nessa carta, você deve falar em voz alta. Você vai falar tudo o que vai acontecer com a Babilônia. E depois você fará uma oração ao Senhor. E depois você vai pegar a carta, amarrar numa pedra e jogar no rio Eufrates. E o livro vai afundar junto com a pedra, porque assim a Babilônia vai ser afundada. A Babilônia vai ser afundada de uma tal forma que ela não poderá voltar. Ela não poderá se levantar. É interessante a forma como Deus trabalha. Ninguém compreende o que está na cabeça de Deus. A forma como Ele age, a forma como Ele, de forma detalhadamente, atua em nossas vidas, atua para nos salvar, para nos corrigir. Chegou o tempo da punição da Babilônia. A Babilônia ficou um deserto, devastada. E Deus então cumpriu tudo o que ele falara através do profeta Jeremias e dos outros profetas. Que possamos estar unidos com Deus, possamos estar pertinho dele e jamais, jamais sair de sua presença. Se una a Deus, esteja pertinho dele, ande com Deus, fale com Deus, viva para Deus, que através de você o nome de Deus seja glorificado, exaltado, enaltecido, que Deus não se envergonhe de dizer que você é um servo, uma serva dele, que nós somos povo dele e que por onde passarmos possamos testemunhar que temos um Deus e que nós somos o povo de Deus e que possamos a cada dia nos humilhar diante do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.